Hoje a gente vai fazer a apresentação do nosso trabalho, o neoclassicismo de volta à antiguidade. A introdução. Na transição do século XVIII e do século XIX nasce o neoclassicismo, um novo estilo que predominou na pintura, na escultura e na arquitetura europeia, chamado de neoclassicismo por retomar os princípios da arte da antiguidade greco-romana. Ele buscava reviver os espíritos das grandes civilizações da Grécia e de Roma antigas. O movimento permaneceu até meados do século XX e teve forte influência no iluminismo. As formas gregas e romanas tiveram de modelo aos artistas neoclássicos, que as elaboraram com base nos princípios de racionalidade, proporção, medida, simetria e nitidez. No Brasil, o neoclassicismo começa no século XIX, ainda que não tenha tido tanta representatividade no país. Alguns monumentos, artes plásticas e obras literárias demonstram a sua influência. A arquitetura neoclássica. A arquitetura neoclássica buscou inspiração na antiguidade clássica e é caracterizada pelo uso de fachadas sóbrias, nas quais colunas dóricas ou jônicas sustentam funções triangulares. Na escultura neoclássica, o uso do mármore é sua mais forte característica. O rococó foi o estilo anterior ao neoclassicismo, que dava valor à elegância à convivência, onde a sua predominância era retratar as sutilidades da realeza francesa e as expressões de suas cores eram leves e na arquitetura havia muitas obras com flores, laços, conchas e outros ornamentos diferentes do neoclassicismo. A arte rococó refletia os valores de sua sociedade fútil, que buscava nas obras de arte algo que lhe desse prazer e a levasse a esquecer os seus problemas reais. Os temas utilizados eram cenários eróticos ou galantes da vida cortesã ou da mitologia, pastorais, ilusões ou teatros da época. Motivos religiosos e farta estilização naturalista do mundo vegetal em ornatos nas molduras. Bom, eu vou falar sobre o Panteão de Paris. O Panteão de Paris foi localizado na França e um dos maiores exemplos da arquitetura do período neoclássico. O Panteão de Paris hoje é um dos monumentos mais visitados em Paris e aqui do ladinho a gente tem uma foto dele. A pintura do neoclassicismo. As revoluções francesa e industrial causaram grandes mudanças na arte nesse período. Geralmente expressavam forte realismo juntamente com as fortes emoções. A pintura apresenta diversas características desse período, o qual buscava a pureza e a harmonia das formas. Os artistas optavam pelo uso das cores frias, destacando a simplicidade e a pureza estética. Bom, o maior representante da pintura neoclássica é Jacques-Louis David, que nasceu em 1748 e faleceu em 1825 em Paris, e foi considerado o melhor pintor da Revolução Francesa e tornou-se o pintor oficial do Império de Napoleão. Davi conseguiu resumir os princípios do neoclassicismo em uma série de telas perfeitas, impressionantes, que jogaram ainda mais lenha na fogueira política da época, depois da Revolução. Em uma obra sobre o tema do auto-sacrifício moral, Davi personifica, através da figura de Sócrates, a ideia em relação ao Estado. E aqui do ladinho tem uma foto do Davi. No século XIX, com outras tendências artísticas fortes entre os pintores da época, Jean-Auguste Dominique Ingres, de 1880 a 1867, conservava o neoclassicismo herdado de seu mestre David. O artista foi uma espécie de cronista visual da sociedade em seu tempo, pois acreditava que a tarefa principal da arte era produzir quadros históricos. Ele também valorizava a simetria dos desenhos, pois achava a tarefa de desenhar uma linha perfeita mais importante do que a de desenhar quadros. Elisabeth Louise Vigée-Lebrun. Ela é reconhecida como a pintora mais famosa do século XVIII. Seu estilo estava mais orientado pelo neoclassicismo, embora não se
possa ser considerada totalmente influenciado por esse movimento. Didier Lebrun nasceu na França e deixou um legado de cerca de 160 retratos e 200 paisagens. Seus trabalhos podem ser encontrados em grandes museus como o Museu de Hermitage, a Galeria Nacional de Londres, o Museu do Louvre e a National Gallery of Art, e também em coleções privadas. Uma de suas principais obras foi o retrato da rainha Maria Antonieta, da França e seus filhos, feita em 1787. Suas dimensões são de 275 centímetros por 216,5 centímetros, e hoje a obra se encontra no Palácio de Versalhes, na França. Bom, agora a gente vai falar sobre os escultores. Os escultores do neoclassicismo buscavam pelas formas mais naturalistas. Eles preferiam usar a cor branca natural do mármore. Entre os temas mais esculpidos estava a mitologia, com seus personagens heróicos, e em geral as obras apresentavam um alto nível de equilíbrio formal, com discretas expressividades e poucos momentos de drama. Roma foi o grande e importante centro irradiador desse estilo, com destaque para o escultor italiano Antonio Canova, 1757-1822. Entre os escultores, Canova foi o mais bem-sucedido, pois ele se reinventou em diferentes funções, assumindo o papel de pintor, antiquário e arquiteto italiano. Mas a carreira em que ele mais se destacava era de escultor. Características do neoclassicismo: valorização do passado histórico, influência da arte clássica greco-romana, a oposição ao barroco e ao rococó, temas mitológicos e cotidianos, harmonia e beleza estética, simplicidade e equilíbrio das formas, uso da proporção e da clareza, desculpa, e a imitação da natureza. Bom, agora sobre o impulso inicial, ele veio de artistas e pensadores, liderados como Denis Diderot e Voltaire. Uma das principais críticas deles era que a visão de rococó, do mundo clássico, se detinha em fantasias eróticas, envolvendo deusas nuas. As pinturas de Davi, ao contrário disso, se detinham em personagens heróicos da história da Grécia e da República Romana. A morte de Sócrates. O filósofo grego Sócrates foi um dos maiores nomes do mundo antigo. Sua visão de mundo severa e digna foi extremamente influente. Ainda que suas opiniões controversas frequentemente o colocasse em conflito com as autoridades, ele foi julgado e condenado por corrupção nas mentes dos jovens atenienses. David baseou sua pintura na narrativa desses eventos, para compor a obra A Morte de Sócrates, 1787. Sua dimensão é de 1,30 m por 1,96 m. Hoje a obra se encontra no Museu of Art, em Nova York, nos Estados Unidos. Agora a gente vai mostrar alguns exemplos de obras da época. Como, por exemplo, essa do Bonaparte atravessando os Alpes, de 1801. Quem pintou foi o Jacques Louis David, e tem dimensões de 2,71 metros por 2,32 metros. E hoje a obra se encontra no Museu de Versalhes, em Paris. Bom, agora falando sobre a Grande Odalisca de 1814, obra de Jean Auguste Camille Ingres. As dimensões dessa obra são de 91 por 162 centímetros. Hoje ela se encontra no Museu do Louvre, Paris, na França. Essa obra se chama Vênus Vencedora, que foi feita em 1808, de Antônio Canova, que hoje se encontra na Galeria Borghese. Agora a gente vai falar sobre o neoclassicismo com os dias atuais. Bom, com a arquitetura neoclássica, as cidades tiveram que se adaptar com as construções de grandes projetos.
Por isso, desenharam largas avenidas para abrigar os modernos edifícios públicos, universidades, academias e igrejas. Essas construções conservam as mesmas características até os dias atuais. O neoclassicismo influencia a arte atual, pois o expressionismo do pós-modernismo tem como principal característica o uso de algumas figuras geométricas, e a arquitetura do neoclassicismo também há esse uso de formas regulares, geométricas e simétricas. Bom, e esse foi o nosso trabalho. Agradecemos a atenção de todos. É isso.